Olá, essa é uma história sobre uma ferida que eu pensei que o tempo tinha fechado para sempre. Se você já passou por uma reviravolta que mudou tudo, comente ou recomeço aqui embaixo para eu saber que não estou sozinha nessa jornada. É a história de como o homem que partiu meu coração e me deixou grávida, reapareceu anos depois, trazendo consigo um segredo. Aquele dia começou como qualquer outro. Uma corrida contra o tempo para arrumar meu filho, Léo, para a escola, o cheiro de café passado e a lista mental de tarefas do trabalho. Uma rotina que construí com muito esforço, um castelo seguro para nós dois. Cada tijolo foi assentado com suor e noites mal dormidas, um testemunho silencioso da minha resiliência como mãe solteira. Neste vídeo, vou te contar cada detalhe. Desde o choque de vê-lo na minha porta, até a revelação que abalou as fundações do mundo que eu conhecia. Não é uma história simples de perdão, mas uma jornada complexa através de mágoas, verdades ocultas e a difícil tarefa de reescrever o nosso próprio passado para poder, talvez, ter um futuro. Eu não sou uma especialista em relacionamentos, sou apenas uma mulher que viveu uma situação que parece saída de um filme. Minha única credencial é a verdade da minha experiência, as cicatrizes que ela deixou e a força que, de alguma forma, encontrei. Quero compartilhar não para dar conselhos, mas para mostrar que, às vezes, a vida nos surpreende da forma mais inesperada. Para que você entenda o terremoto que aquela visita causou, preciso te levar de volta ao começo. Ao verão em que tudo era perfeito, antes de se tornar um pesadelo. Um tempo em que o futuro parecia uma tela em branco, pronta para ser pintada com as cores mais vibrantes do amor e da esperança, antes que a primeira e mais escura mancha aparecesse. Tudo começou há 8 anos, em uma pequena cafeteria perto da universidade. Eu era garçonete, ele era um cliente regular que sempre pedia o mesmo café forte e se sentava na mesma mesa ao fundo, com um livro. Lucas tinha um sorriso que parecia desfazer qualquer nó de preocupação e um olhar que te fazia sentir como a única pessoa no mundo. Nossa conexão foi instantânea e avassaladora. Falávamos por horas sobre tudo e nada, desde teorias da conspiração até nossos sonhos mais infantis. Ele queria ser arquiteto, construir pontes que unissem pessoas. Eu queria escrever, contar histórias que tocassem a alma. Parecíamos duas metades da mesma ideia, completando as frases um do outro e rindo das mesmas piadas bobas. Aquele amor era o tipo que te consome. Um romance de verão que se estendeu pelo outono e prometia durar para sempre. Ele me apresentou à sua família, que me acolheu calorosamente. Passávamos os fins de semana em sua casa de campo, planejando um futuro que parecia não apenas possível, mas inevitável. Eu nunca havia me sentido tão segura, tão completamente amada. Imagine um quebra-cabeça onde todas as peças se encaixam perfeitamente, criando uma imagem de felicidade pura. Era assim que eu me sentia. Cada dia era uma nova peça que se juntava à paisagem, fortalecendo a certeza de que tínhamos encontrado nosso lugar no mundo, um no outro. Eu estava vivendo a história de amor que sempre sonhei em escrever um dia. Mas, como em toda boa história, existe um ponto de virada. Um momento em que a luz mais brilhante projeta a sombra mais escura. E a nossa sombra começou a se formar com 2 linhas rosas em um teste de farmácia. A notícia que deveria ser a maior celebração de nosso amor, tornou-se o catalisador para o fim de tudo que conhecíamos. Eu me lembro de ensaiar as palavras no espelho, sentindo uma mistura de pânico e euforia. Vamos ter um bebê. Eu imaginei seu sorriso, o abraço apertado, a comemoração. Quando finalmente contei, em nosso restaurante favorito, o silêncio dele foi mais alto do que qualquer grito. O sorriso que eu amava desapareceu, substituído por uma máscara de espanto e medo que eu nunca tinha visto. Ele se afastou. Primeiro emocionalmente, com desculpas esfarrapadas e telefonemas não retornados. Depois, fisicamente. As visitas se tornaram raras, as conversas, curtas e frias. Aquele homem caloroso e apaixonado estava se transformando em um estranho diante dos meus olhos. Eu implorei por uma explicação, mas tudo o que recebi foram frases vagas sobre não estar pronto, sobre precisar de espaço. A noite em que ele partiu de vez foi fria e chuvosa, um clichê de filme de drama. Ele arrumou uma pequena mala, não olhou nos meus olhos e disse que sentia muito, mas não podia fazer aquilo. Ele não podia ser pai, não podia ser meu parceiro. Ele estava me deixando para o meu próprio bem, disse ele. Uma frase cruel que ecoou em minha cabeça por anos. Aquela porta se fechando foi o som do meu mundo se partindo em 1000 pedaços.
Fiquei ali, parada no meio da sala, com a mão sobre minha barriga ainda lisa, sentindo o vazio mais profundo que já havia conhecido. Eu não era mais parte de uma nós. Era apenas eu, e um pequeno ser que dependia de mim para tudo, em um futuro que agora era assustadoramente incerto. A dor da traição era uma ferida aberta, mas a confusão era um veneno que se espalhava lentamente. Porque o homem que planejava construir pontes havia dinamitado a nossa. O que poderia ser tão terrível a ponto de fazê-lo abandonar não apenas a mim, mas também seu próprio filho? Essa pergunta se tornou a trilha sonora silenciosa dos anos que se seguiram. Os primeiros anos foram um borrão de fraldas, mamadas na madrugada e um cansaço que parecia ter se instalado em meus ossos. Ser mãe solteira é ser CEO, enfermeira, cozinheira e palhaça, tudo ao mesmo tempo, muitas vezes operando com o mínimo de sono e recursos. O apoio da minha família foi meu porto seguro, mas a responsabilidade final era sempre minha. Enfrentei os olhares de pena, as perguntas indiscretas e o estigma que, infelizmente, ainda existe. Tive que abrir mão do meu sonho de escrever em tempo integral e aceitei um emprego de escritório, mais estável e previsível. Cada sacrifício, cada hora extra, cada não que eu dizia a mim mesma era uma sim para o bem-estar do meu filho, Léo. Léo se tornou o sol do meu universo. Um menino curioso, de riso fácil e com os mesmos olhos expressivos do pai. Vê-lo crescer era minha maior alegria e minha dor secreta. Cada novo marco, cada palavra, cada passo, era um momento lindo que eu desejava desesperadamente compartilhar com alguém que nunca estava lá. Ele era a prova viva de um amor que se tornou uma memória dolorosa. Com o tempo, a raiva deu lugar a uma espécie de paz resignada. Eu construí nossa vida, nossa pequena fortaleza. Aprendi a ser autossuficiente, a consertar torneiras, a montar móveis e, o mais importante, a ser pai e mãe. Eu me convenci de que não precisávamos dele, de que estávamos melhores sozinhos. Eu tinha enterrado Lucas em um cemitério de memórias que raramente visitava. E foi nesse momento, quando a vida finalmente parecia estável e as cicatrizes já não doíam mais ao toque, que a campainha tocou. Aquele som banal que, de repente, parecia um alarme de incêndio. Meu coração sabia, antes mesmo de a minha mente processar, que a paz que eu lutei tanto para construir estava prestes a ser testada de forma brutal. Eu caminhei até a porta com o coração martelando no peito, uma sensação estranha de premonição percorrendo meu corpo. Quando olhei pelo olho mágico, o ar me faltou. Era ele. Mais velho, com linhas de preocupação gravadas ao redor dos olhos e alguns fios de cabelo grisalho nas têmporas. O tempo havia sido duro com ele, de uma forma que não fora comigo. Abri a porta lentamente, usando-a como um escudo. O silêncio entre nós era denso, carregado com 8 anos de palavras não ditas, de perguntas não respondidas. Ele parecia tão nervoso quanto eu, suas mãos se apertando e desapertando ao lado do corpo. O homem que partiu sem olhar para trás agora não conseguia desviar o olhar do meu. Clara, ele disse, e a minha única surpresa foi como a voz dele, embora mais grave, ainda era a mesma. Meu nome soando em seus lábios depois de tanto tempo era como ouvir uma música fantasma. Eu sei que não tenho o direito, mas, posso entrar? Eu preciso explicar. A palavra explicar pairou no ar, pesada e quase ofensiva. Meu instinto protetor gritava para que eu batesse a porta na cara dele. Para proteger a mim e, principalmente, a Léo, que estava em seu quarto, alheio à bomba que estava na nossa soleira. Mas a parte de mim que passou quase uma década se perguntando por quê, e estava desesperada por uma resposta. A curiosidade era uma coceira insuportável na alma. Eu dei um passo para o lado, um convite mudo. Ele entrou, e o cheiro familiar do seu perfume, mais fraco, misturado com algo como chuva e exaustão, invadiu meu espaço. Ele olhou ao redor da minha casa, nosso santuário, e seus olhos pousaram em uma foto de Léo na estante. Aquele olhar continha um universo de arrependimento, e foi então que eu soube que isso não era sobre nós. Era sobre algo muito maior. Ele se sentou no sofá, no mesmo lugar onde costumávamos assistir a filmes até tarde da noite. A familiaridade da cena era desconcertante. Ele não começou com um pedido de desculpas vazio, o que, de certa forma, me surpreendeu. Em vez disso, ele olhou para as próprias mãos e começou a falar com uma voz baixa e tensa, como se cada palavra fosse uma pedra pesada. Eu não fugi porque não te amava, Clara. Eu fugi porque amava demais, ele começou.
A frase soou como um clichê e eu senti uma onda de raiva subir, pronta para expulsá-lo. Mas havia uma sinceridade quebrada em seu tom que me fez parar. Eu não fugi de você ou do nosso bebê. Eu estava fugindo de mim mesmo. De algo que carrego no meu sangue. Ele continuou, explicando que, na mesma semana em que eu anunciei a gravidez, ele recebeu um diagnóstico que mudou tudo. Uma condição genética rara, herdada de sua família, que permanecia adormecida até o início da vida adulta. Uma doença degenerativa, com um prognóstico assustador e uma alta probabilidade de ser transmitida para a próxima geração. Seus pais, segundo ele, o pressionaram a manter isso em segredo. Eles o convenceram de que ter um filho seria um ato de egoísmo, uma sentença que ele estaria passando para uma criança inocente. O medo e a vergonha, alimentados pela pressão familiar, o paralisaram. Ele entrou em pânico e tomou a decisão mais covarde e terrível de sua vida: desaparecer. Ele falava sem parar, como se estivesse abrindo uma represa de segredos guardados por anos. Eu ouvia, meu cérebro tentando processar a avalanche de informações. A história era tão inacreditável que poderia ser uma mentira elaborada. Mas ao olhar em seus olhos, eu não via um mentiroso. Eu via um homem assombrado, que vivia há 8 anos com o peso de uma escolha impossível. Meu primeiro pensamento foi de pura raiva. Uma fúria branca e quente que subiu pela minha garganta. Como ele ousa? Como ele ousou tomar uma decisão daquelas por nós dois? Ele me roubou a chance de escolher, de lutar ao seu lado, de enfrentar o que quer que fosse juntos. Ele me tratou como uma criança frágil, incapaz de lidar com a verdade. Então você simplesmente decidiu por mim? Eu finalmente consegui dizer, minha voz tremendo de raiva contida. Você decidiu que eu não era forte o suficiente? Que nosso filho não merecia a chance de ter um pai, mesmo que a vida fosse imperfeita? Você não tinha esse direito, Lucas. Ninguém tem esse direito. Cada palavra era uma faca que eu queria cravar em sua consciência. Ele não se defendeu. Apenas assentiu, aceitando cada golpe. Eu sei, ele sussurrou. Eu estava errado. Fui um covarde. Eu estava com tanto medo de me ver definhar, de me tornar um fardo, e a ideia de passar isso para o nosso filho. Eu quebrei. Não há um único dia em todos esses anos que eu não tenha me arrependido. A confissão dele, a vulnerabilidade crua em sua voz, começou a corroer as bordas da minha raiva, deixando um sentimento confuso e doloroso por baixo. Ele não era o monstro indiferente que eu pintei em minha mente por todos esses anos. Ele era um homem apavorado que cometeu um erro catastrófico. Isso não o desculpava, mas complicava tudo. Eu me levantei e andei pela sala, tentando colocar meus pensamentos em ordem. A história era complexa, cheia de dor e medo. Mas ainda parecia haver uma peça faltando. Por que agora? Porque depois de 8 anos de silêncio absoluto ele decidiu aparecer e desenterrar tudo isso. A explicação dele, por mais chocante que fosse, não justificava o timing. Havia algo mais que ele não estava me contando. Por que agora, Lucas? Perguntei, minha voz mais calma, mas afiada. 8 anos é muito tempo para carregar um arrependimento. O que mudou? O que te trouxe até a minha porta hoje, e não ontem, ou no ano passado? Eu cruzei os braços, uma barreira física entre a sua verdade e a minha desconfiança. Precisava de algo mais tangível do que apenas palavras. Ele hesitou por um momento, como se reunisse coragem para a parte mais difícil. Então, ele abriu a pasta que trouxera consigo e que até então eu não havia notado. De dentro, ele tirou uma série de documentos, laudos médicos, exames genéticos, cartas de especialistas. Ele os espalhou sobre a mesinha de centro, uma prova fria e burocrática de seu inferno particular. Os nomes dos médicos, os termos técnicos e os selos dos hospitais eram todos legítimos. Ele me mostrou seu próprio mapa genético, destacando a mutação que causava a doença. Explicou como a condição havia progredido lentamente, afetando sua coordenação e energia. Ele não estava pedindo pena, estava apresentando fatos, construindo um caso para sua própria história. Enquanto eu olhava aqueles papéis, uma parte de mim ainda resistia, procurando por uma falha, uma inconsistência. Mas a evidência estava ali, irrefutável. A história dele não era uma invenção para aliviar sua culpa.
Era uma realidade que ele vinha enfrentando sozinho, em silêncio, enquanto eu construía minha vida acreditando que ele simplesmente não se importava. Mas a prova mais convincente não estava no papel. Foi quando ele me contou sobre o motivo real de sua volta. Não era apenas para confessar. A ciência havia avançado. Havia um novo tratamento, um ensaio clínico promissor. E isso nos levava ao verdadeiro cerne da questão, o segredo que ele ainda guardava e que era muito mais urgente do que o passado. Foi nesse exato momento que a porta do quarto se abriu. Léo apareceu, com o cabelo despenteado e os olhos sonolentos de quem estava cochilando. Ele parou no corredor, olhando para o homem estranho sentado em nosso sofá. O tempo pareceu congelar. O ar na sala ficou rarefeito, e eu podia ouvir as batidas do meu próprio coração. Lucas se virou lentamente, e quando seus olhos encontraram os de Léo, eu vi algo quebrar dentro dele. Uma mistura de admiração, dor e um amor tão profundo que era quase palpável. Era a primeira vez que ele via o filho. Não em uma foto, mas em carne e osso. Um menino saudável, vibrante, que era a imagem exata dele naquela idade. Mamãe, quem é ele? Léo perguntou, sua vozinha inocente cortando a tensão como uma faca. Ele se escondeu um pouco atrás da minha perna, seu instinto lhe dizendo que aquele momento era importante, que aquele homem não era uma visita qualquer. Eu coloquei minha mão em seu ombro, um gesto tanto para acalmá-lo quanto para me firmar. Eu não sabia o que dizer. Como explicar 8 anos de ausência em uma única frase para uma criança de 7? Lucas parecia igualmente perdido, seus olhos cheios de lágrimas que ele lutava para não derramar. Ele abriu a boca para falar, mas nenhum som saiu. O arquiteto que sonhava em construir pontes estava diante da conexão mais importante de sua vida, sem saber como dar o primeiro passo. Aquele encontro, tão temido e imaginado por mim em incontáveis noites de insônia, era mais quieto e mais pesado do que eu jamais poderia ter previsto. Não havia gritos ou acusações, apenas o olhar curioso de um menino e o desespero silencioso de um homem. E a verdade inescapável de que, não importava o passado, o sangue deles os conectava de uma forma que nada poderia apagar. Depois de um momento que pareceu uma eternidade, pedi a Léo que voltasse para o quarto para terminar seu dever de casa. Ele foi, embora com um olhar desconfiado por cima do ombro. Quando a porta se fechou, a atmosfera na sala mudou. A presença dele, a realidade do nosso filho, tornou a conversa de Lucas ainda mais urgente. O tratamento, ele recomeçou, a voz embargada. O ensaio clínico em que fui aceito, ele tem uma alta taxa de sucesso em retardar a progressão da doença. Mas os médicos foram claros. Ele funciona melhor quando combinado com uma transfusão de células-tronco de um parente de primeiro grau compatível. Um parente que não tem a doença ativa. Meu sangue gelou. Eu finalmente entendi. Ele não voltou apenas para pedir perdão ou para contar sua história. Ele voltou porque precisava de algo. Ou melhor, ele voltou por causa de alguém. A esperança para o futuro dele estava, potencialmente, no corpo do filho que ele abandonou. A ironia era tão cruel, tão devastadoramente poética. Ele deve ter visto o horror em meu rosto, porque se apressou em explicar. Não é por isso que eu voltei, Clara. Juro. Eu voltei porque não aguentava mais. Eu precisava que ele soubesse a verdade. Que eu não o abandonei por falta de amor. A questão do tratamento surgiu depois. É uma coincidência terrível, eu sei, mas é a verdade. Eu queria acreditar nele. Uma parte de mim, a parte que ainda se lembrava do homem por quem me apaixonei, queria desesperadamente acreditar. Mas a mãe protetora em mim via apenas um perigo em potencial. Ele estava pedindo para entrar em nossas vidas e, ao mesmo tempo, revelando uma necessidade que envolvia a saúde e o bem-estar do meu filho. O segredo era muito pior do que uma doença, era um pedido. A sala parecia pequena demais para a enormidade da situação. Eu me sentia presa entre o passado que ele destruiu e um futuro que ele estava, de repente, tentando construir sobre os nossos escombros. A decisão não era mais apenas sobre mim e minha mágoa. Envolvia a saúde, a segurança e a estabilidade emocional do meu filho. De um lado, a raiva e o instinto de proteção me diziam para mandá-lo embora. Ele fez sua escolha há 8 anos, e agora precisava viver com as consequências. Léo tinha uma vida boa, pacífica.
Introduzir essa figura complexa, com todo o seu drama e sua doença, poderia desestabilizá-lo de formas que eu não podia prever. Era um risco imenso. Do outro lado, havia uma verdade incômoda. Léo merecia conhecer seu pai. Merecia saber sua história, sua herança genética. E, se Lucas estava doente, se havia uma chance, por menor que fosse, de Léo ser a chave para sua saúde, eu tinha o direito de negar isso? Que tipo de lição eu estaria ensinando ao meu filho sobre compaixão e humanidade? Essa não era uma questão de reatar um romance. Aquele navio havia zarpado há muito tempo. Tratava-se de definir o que significava ser pai, mãe e família nas circunstâncias mais difíceis. Era sobre perdoar não para o bem dele, mas talvez para o nosso. Para libertar a nós e a Léo do fantasma de um pai ausente e substituí-lo por um homem de carne e osso, com falhas e tudo. Eu disse a ele que precisava de tempo. Tempo para pensar, para processar, para respirar. Pedi que fosse embora e me desse seu número de telefone. Ele entendeu, assentiu com a cabeça e saiu, deixando para trás seus documentos médicos, sua história e o peso de uma decisão que, eu sabia, mudaria nossas vidas para sempre, não importava qual fosse a minha escolha. Naquela noite, depois que Léo dormiu, liguei para minha irmã, Ana. Ela foi minha rocha durante todos esses anos, a pessoa que me segurou enquanto meu mundo desmoronava. Contei tudo, desde a batida na porta até o pedido implícito em sua história. Despejei a torrente de emoções confusas, a raiva, a pena, o medo, a dúvida. Ana ouviu em silêncio, como sempre fazia. Ela nunca julgava, apenas ouvia. Quando terminei, a primeira coisa que ela disse foi: "Como você está?" Não como a mãe do Léo, não como a ex-namorada do Lucas. Como você, Clara, está se sentindo no meio de tudo isso? A pergunta simples me desarmou e eu comecei a chorar, liberando uma tensão que nem sabia que estava segurando. Ela me lembrou de todo o trabalho que tive para construir uma vida estável para mim e para Léo. Lembrou-me da minha força, da minha independência. Ela validou minha raiva e meu medo, dizendo que era totalmente compreensível que eu quisesse proteger meu filho a todo custo. Ela não me disse o que fazer, mas me deu permissão para sentir o que eu estava sentindo. Conversamos sobre as implicações práticas. Sobre os testes de compatibilidade, sobre o impacto psicológico em Léo. Ana, sempre a mais pragmática, sugeriu que eu consultasse um terapeuta e talvez um advogado, para entender todos os ângulos. Ela me ajudou a ver a situação não apenas como um drama pessoal, mas como uma série de etapas lógicas que eu poderia analisar e controlar. Desligar o telefone com ela me deu uma clareza que eu não tinha antes. A decisão ainda era minha, e era terrivelmente difícil. Mas eu não estava mais sozinha nela. Conversar com alguém que conhecia minha jornada me deu a perspectiva necessária para separar minhas feridas pessoais das necessidades reais do meu filho e até mesmo da humanidade da situação de Lucas. No dia seguinte, liguei para Lucas. Minha voz estava firme quando eu disse a ele minhas condições. Eu não estava pronta para deixá-lo entrar em nossa casa ou em nossas rotinas, mas estava disposta a dar um passo. Um único e pequeno passo. Sugeri um encontro em um lugar neutro, um parque público, no fim de semana. Apenas ele e Léo. Eu estaria lá, claro, observando de uma distância segura, sentada em um banco com um livro que eu não conseguiria ler. Queria ver como eles interagiam sem a minha presença para mediar. Queria observar a linguagem corporal de Lucas, a reação de Léo. Queria ver se havia alguma faísca de conexão genuína ou se tudo seria forçado e estranho. Lucas concordou imediatamente, sua voz cheia de um alívio que quase me fez sentir culpada. Ele agradeceu profusamente, prometendo respeitar qualquer limite que eu impusesse. A conversa com Léo foi delicada. Eu disse a ele que o homem que o visitou era seu pai, que ele esteve doente e longe por muito tempo, e que gostaria muito de conhecê-lo. A reação de Léo foi uma mistura de curiosidade e indiferença infantil. Para ele, pai era um conceito abstrato, algo que seus amigos tinham. A ideia de conhecer o seu era como conhecer um personagem de um livro. Ele concordou em ir ao parque, mais interessado na promessa de um sorvete do que no reencontro histórico que aquilo representava para mim e para Lucas. Quando o sábado chegou, uma ansiedade fria se instalou no meu estômago. Enquanto vestia Léo, eu me perguntava se estava cometendo o maior erro da minha vida. Estaria eu abrindo a porta para mais dor?
Ou estaria eu, finalmente, abrindo a porta para a cura, não só para Lucas, mas para todos nós? O caminho que escolhi ainda era incerto e cheio de neblina. Chegamos ao parque um pouco mais cedo. Lucas já estava lá, sentado em um banco perto do parquinho, parecendo incrivelmente nervoso. Quando ele nos viu, levantou-se, mas manteve a distância, esperando por um sinal meu. Apontei para Léo e depois para o balanço, e ele entendeu. Eu me retirei para o meu posto de observação, meu coração batendo descompassado. No início, foi estranho. Lucas tentava puxar assunto, e Léo respondia com monossílabos, mais focado em balançar o mais alto que podia. Vi a frustração e o medo no rosto de Lucas. Ele parecia um homem tentando decifrar um manual de instruções em uma língua que não conhecia. Por um momento, pensei que a experiência seria um fracasso total. Então, algo mudou. Léo viu um menino com um controle remoto, guiando um pequeno carrinho de corrida. Os olhos de Léo se iluminaram. Acontece que Lucas, em uma tentativa de se conectar, havia trazido exatamente o mesmo brinquedo em uma sacola. Quando ele o tirou, foi como se uma chave tivesse virado. De repente, eles tinham uma linguagem em comum, a brincadeira. Observei de longe enquanto eles se sentavam na grama, lado a lado, rindo enquanto os carrinhos batiam um no outro. Lucas explicou algo sobre o motor, e Léo ouvia com a atenção que só uma criança fascinada consegue ter. Vi meu filho relaxar, sorrir para aquele estranho. E vi em Lucas um vislumbre do homem que eu conheci anos atrás, gentil, paciente e apaixonado. Naquele pequeno momento, em meio a carrinhos de controle remoto e risadas infantis, uma ponte minúscula e frágil começou a ser construída sobre o abismo de 8 anos. Não era perdão, não era aceitação. Era algo muito menor, mas talvez mais importante, era um começo. E eu, a arquiteta da nossa segurança, percebi que talvez algumas pontes valessem o risco de serem construídas. Os encontros no parque se tornaram semanais. A cada visita, eu vi a conexão entre eles se aprofundar. Eles desenvolveram piadas internas, descobriram interesses em comum, como astronomia e histórias de super-heróis. Lucas nunca forçava a barra, nunca tentava agir como um umpire da noite para o dia. Ele simplesmente estava presente, ouvindo e participando do mundo de Léo. Em uma tarde, enquanto eu os observava, Lucas se aproximou de mim. Léo estava entretido no escorregador. Ele me contou mais sobre os anos em que esteve fora. Sobre os empregos que teve que abandonar quando os sintomas pioraram. Sobre a solidão esmagadora de enfrentar uma doença degenerativa sem ninguém com quem compartilhar o fardo. Ele descreveu como acompanhou minha vida à distância, através de perfis de amigos em comum nas redes sociais. Viu fotos de Léo crescendo, cada aniversário, cada primeiro dia de aula. Ele disse que cada foto era uma mistura de alegria e agonia. A alegria de ver seu filho feliz e saudável, e a agonia de saber que ele era a causa de sua própria ausência. Sua história não era uma busca por simpatia, mas uma tentativa de preencher as lacunas, de me dar o contexto que me foi negado por tanto tempo. Ele não escondeu seus erros ou sua covardia. Pelo contrário, ele os possuía, os apresentava como parte de quem ele era. Essa honestidade brutal era, de certa forma, desarmante e muito diferente do homem que fugiu. Ouvir sobre sua luta solitária não apagava a minha, mas a colocava em uma nova perspectiva. Éramos duas pessoas feridas pela mesma situação, embora de maneiras muito diferentes. Ele, pela doença e pelo arrependimento. Eu, pelo abandono e pela sobrecarga. E no meio de nós estava Léo, o elo inocente que agora nos forçava a confrontar esses passados paralelos. Durante uma de nossas conversas, enquanto Léo brincava, Lucas finalmente tocou em um ponto mais profundo, sua família. Ele explicou que a pressão para desaparecer não veio apenas de um medo abstrato, mas de uma história familiar trágica e controladora. Seu avô tivera a mesma condição, e a família assistiu à sua lenta e dolorosa deterioração. Sua mãe, em particular, ficou traumatizada pela experiência. Quando Lucas foi diagnosticado, ela projetou todos os seus medos nele. Ela o convenceu de que ele estava destinado ao mesmo fim e que ter um filho seria cruel, quase monstruoso. O controle de sua família, especialmente o financeiro, tornou quase impossível para ele desafiar a vontade deles naquela época. Ele descreveu uma dinâmica familiar tóxica, onde a imagem e a negação da fraqueza eram mais importantes do que a honestidade e o apoio. Ele era jovem,
assustado, e foi manipulado por pessoas em quem deveria confiar. Novamente, isso não o isentava da responsabilidade, mas adicionava camadas de complexidade à sua decisão. Ele não foi apenas um covarde, ele foi uma vítima também. Essa revelação sobre sua família me fez entender a profundidade de seu isolamento. Ele não apenas me deixou, ele foi forçado a se afastar de tudo e de todos que pudessem lembrá-lo de sua falha genética. Ele viveu em uma prisão construída pelo medo de sua família e por sua própria culpa, uma sentença que ele cumpriu em silêncio por 8 longos anos. Compreender essa dinâmica me deu uma peça crucial do quebra-cabeça. A decisão dele não foi tomada no vácuo. Foi forjada no fogo de um trauma geracional e na pressão de uma família disfuncional. E isso me fez pensar sobre o futuro. Se sua família era tão controladora, o que aconteceria quando descobrissem sobre Léo? A paz que estávamos começando a construir parecia subitamente muito mais frágil. E meu receio não demorou a se confirmar. Cerca de 2 meses depois do primeiro reencontro, recebi uma ligação de um número desconhecido. Era a mãe de Lucas, Helena. Sua voz era fria como aço, educada na superfície, mas com uma corrente de ameaça por baixo. Ela disse que soube dos encontros e que achava que precisávamos conversar. O encontro foi em uma cafeteria chique, um território neutro que parecia um campo de batalha. Helena era exatamente como eu imaginava, elegante, impecável e com um olhar que te analisava e julgava em segundos. Ela não rodeou. Disse que a presença de Léo na vida de Lucas era uma complicação desnecessária e que estava reabrindo velhas feridas. Ela me ofereceu dinheiro. Uma quantia generosa, disse ela, para que eu e meu filho pudéssemos ter uma vida confortável e desaparecer para sempre. A proposta foi tão insultuosa, tão redutora, que por um momento perdi a fala. Ela via meu filho não como seu neto, mas como um problema a ser resolvido com um cheque. A raiva que senti foi diferente da que senti por Lucas e era pura e cristalina. Eu recusei, calmamente. Disse a ela que meu filho não estava à venda e que as decisões sobre a vida dele seriam tomadas por mim e por Lucas, não por ela. Disse que entendia seu medo, vindo de sua própria experiência dolorosa, mas que ela não tinha o direito de impor esse trauma a outra geração. Pela primeira vez, eu não estava defendendo apenas a mim e a Léo, eu estava, de certa forma, defendendo Lucas também. A conversa terminou de forma tensa. A ameaça dela foi velada, mas clara, ela tornaria as coisas difíceis. Ao sair daquela cafeteria, senti um calafrio. Eu havia enfrentado o abandono, a dificuldade financeira e a solidão. Mas agora, parecia que a verdadeira batalha estava apenas começando. Não era mais sobre o passado, mas sobre proteger nosso frágil presente de forças que queriam destruí-lo. Quando contei a Lucas sobre a conversa com sua mãe, vi uma sombra passar por seus olhos, mas também uma nova determinação. Isso acaba aqui, ele disse. Eu não sou mais aquele garoto assustado. Ela não vai controlar minha vida, nem a vida do meu filho. Pela primeira vez, eu vi confrontar diretamente o poder que sua família exercia sobre ele. Ele marcou uma reunião com seus pais e me pediu para ir com ele, não para falar, mas para estar lá como uma frente unida. Foi uma das coisas mais difíceis que já fiz. Sentar-se naquela sala de estar opulenta, o ar pesado com ressentimento, foi surreal. Mas ver Lucas enfrentar seus pais foi uma revelação. Ele falou com uma calma e firmeza que eu nunca tinha visto. Ele reconheceu a dor deles, o trauma com o avô, mas se recusou a deixar que isso ditasse seu futuro ou o de Léo. Ele estabeleceu limites claros. Léo era seu filho, e ele faria parte de sua vida. Eles poderiam escolher fazer parte disso de forma positiva, ou poderiam escolher não fazer parte de forma alguma. A decisão era deles. A reação foi explosiva, especialmente por parte de sua mãe. Houve acusações, chantagem emocional. Mas Lucas não cedeu. Ele se manteve firme, protegendo a nós, sua nova e frágil família, da toxicidade que o aprisionou por tanto tempo. Naquele momento, ele não era o homem que fugiu, ele era o pai que meu filho merecia. Saímos daquela casa juntos, em silêncio. No carro, ele se virou para mim e disse obrigado. E eu disse obrigado de volta. Naquele dia, não éramos ex-namorados ou estranhos tentando navegar em uma situação impossível. Éramos parceiros. Co-pais. Duas pessoas que, vindas de lugares de muita dor,
encontraram um terreno comum para lutar pela mesma coisa, o bem-estar de Léo. Após o confronto com a família de Lucas, o passo seguinte e inevitável era a consulta médica. Precisávamos saber qual era a situação de Léo em relação à condição genética. A possibilidade, por menor que fosse, de que ele pudesse ter herdado a doença ativa, era um fantasma que pairava sobre todas as nossas interações. Marcamos uma consulta com um geneticista renomado, o mesmo que cuidava de Lucas. Ir ao hospital juntos foi outra experiência surreal. Sentados na sala de espera, a tensão era palpável. Eu olhava para Léo, que desenhava distraidamente em um caderno, alheio ao peso daquele momento, e sentia um nó na garganta. Lucas estava pálido e quieto. Eu podia ver o medo em seus olhos, um medo que eu conhecia bem, o medo de um pai por seu filho. Ele se culpava, eu sabia. Se Léo tivesse a doença, seria por causa dele. Coloquei minha mão sobre a dele, um gesto espontâneo de apoio. Ele olhou para mim, surpreso, e me deu um pequeno e grato sorriso. A consulta foi longa e cheia de termos técnicos, mas o médico foi paciente e claro. Ele explicou o processo de teste, as probabilidades e os possíveis resultados. Ele também falou sobre o pedido de Lucas para o tratamento de células-tronco, explicando que a compatibilidade seria testada ao mesmo tempo, mas que a prioridade era o diagnóstico de Léo. Quando a enfermeira chamou Léo para coletar a amostra de sangue, ele olhou para nós dois, um pouco assustado. Lucas se ajoelhou na sua frente e disse: "Ei, campeão, vai ser só uma picadinha de mosquito." E depois: "Que tal o maior sorvete que você já viu?" Léo sorriu, e eu vi, mais uma vez, a ponte entre eles se fortalecer, construída não apenas com brincadeiras, mas agora, com confiança e cuidado em um momento de medo. A espera pelos resultados dos exames foi a semana mais longa da minha vida. Cada toque do telefone me dava um sobressalto. Eu tentava manter a rotina, trabalhar, cuidar de Léo, mas a preocupação era um ruído branco constante no fundo da minha mente. Lucas me ligava todos os dias, não para perguntar sobre os resultados, mas apenas para saber como eu estava. Finalmente, o telefonema do consultório médico chegou. Marcaram uma reunião para o dia seguinte para discutir os resultados pessoalmente. Aquela noite foi quase sem sono. Lucas e eu combinamos de nos encontrar no hospital. A caminhada pelo corredor branco e estéril em direção à sala do médico pareceu levar uma eternidade. Sentamos em frente ao médico, que tinha um envelope pardo sobre a mesa. Meu coração estava na garganta. Ele abriu o envelope, olhou os papéis e depois olhou para nós. "As notícias são boas", ele disse, e eu soltei uma respiração que não sabia que estava prendendo. Senti as lágrimas brotando nos meus olhos. Ele explicou que Léo não tinha a doença ativa. Ele era, no entanto, um portador do gene recessivo, algo que ele precisaria saber quando fosse mais velho, se decidisse ter filhos. Mas, para todos os efeitos, ele era uma criança perfeitamente saudável. O alívio na sala era tão denso que eu podia senti-lo fisicamente. Lucas cobriu o rosto com as mãos, seus ombros tremendo em um choro silencioso. Então, o médico continuou. "E sobre a compatibilidade para a doação, é uma correspondência perfeita." A segunda notícia, embora esperada, caiu sobre nós com um peso diferente. A saúde do nosso filho estava garantida, e agora, tínhamos a confirmação de que ele poderia ser a chave para a saúde de seu pai. A decisão, que antes era hipotética, agora era real e iminente. Com os resultados em mãos, uma nova fase começou. Decidimos, após longas conversas e com o aval dos médicos e de um psicólogo infantil, contar a Léo sobre a situação de uma forma que ele pudesse entender. Explicamos que o papai tinha um sangue cansado e que ele, Léo, tinha um sangue super forte que poderia ajudar o papai a se sentir melhor. A reação dele foi de uma simplicidade e empatia impressionantes. "Se eu posso ajudar o papai, claro que eu ajudo", ele disse, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Para ele, não havia drama ou peso, apenas a chance de ser um super-herói para seu pai. A inocência dele nos guiou através da complexidade moral da situação. Lucas começou a fazer parte de nossa rotina diária. Ele levava Léo à escola algumas manhãs, ajudava com o dever de casa, vinha para o jantar uma vez por semana. Estávamos lentamente, e com muito cuidado, tecendo-o no tecido de nossas vidas. Não era perfeito. Havia momentos estranhos, conversas difíceis e a constante negociação de limites.
Eu observei a transformação em ambos. Léo floresceu com a atenção e o carinho de uma figura paterna presente. Ele se tornou mais confiante, mais falante. E Lucas, a mudança nele era ainda mais profunda. A culpa em seus olhos foi lentamente sendo substituída por um propósito. O amor por seu filho estava, visivelmente, curando feridas que nenhum medicamento poderia tocar. Nós nos tornamos uma equipe. Planejávamos as consultas médicas, as atividades de Léo, as logísticas do dia a dia. Era uma dinâmica estranha, não romântica, mas baseada em um profundo respeito mútuo e em um objetivo em comum. Estávamos construindo nossa própria definição de família, uma que não se encaixava em nenhuma caixa, mas que era, à sua maneira, funcional e real. A familiaridade que estávamos construindo era reconfortante, mas também perigosa. Em uma noite, depois de um jantar particularmente agradável, Léo já estava dormindo e nós estávamos limpando a cozinha juntos. A conversa fluiu facilmente, rimos de uma piada. Por um instante, parecíamos o casal que poderíamos ter sido há 8 anos. Quando nossas mãos se tocaram acidentalmente ao pegar o mesmo prato, uma corrente elétrica passou entre nós. Um eco do passado, da paixão que um dia nos uniu. Olhamos um para o outro, e por um segundo, o tempo voltou atrás. Vi em seus olhos a pergunta, a esperança. E senti em mim uma confusão de sentimentos que me assustou. Eu me afastei bruscamente. Acho melhor você ir, eu disse, minha voz mais fria do que eu pretendia. A ferida, que eu pensava estar cicatrizando, de repente latejou com uma dor aguda. O fantasma do abandono, da traição, se levantou entre nós, lembrando-me de que a proximidade física não apaga anos de dor emocional. Ele entendeu imediatamente. A esperança em seus olhos se apagou, substituída pela familiar tristeza. Desculpe, ele murmurou. Você tem razão. Ele pegou suas coisas e foi embora, deixando um silêncio pesado para trás. Fiquei ali, na cozinha, tremendo. Eu estava com raiva dele por despertar aqueles sentimentos, mas principalmente, com raiva de mim por permiti-los. Aquele incidente me provou que a cura não é um processo linear. É uma dança, 2 passos para frente, 1 passo para trás. Construir uma parceria parental era uma coisa. Abrir meu coração novamente para o homem que o quebrou em 1000 pedaços era outra completamente diferente. E eu percebi que, para seguirmos em frente de verdade, precisávamos ter a conversa mais difícil de todas. Na semana seguinte, pedi a Lucas que me encontrasse em um café, sem o Léo. Eu precisava que ele ouvisse. Não a minha raiva de mãe protetora, não a minha frustração de copai. Ele precisava ouvir a dor da mulher de 20 e poucos anos que ele deixou para trás, sozinha e grávida. Eu descrevi em detalhes as noites de insônia, o medo de não dar conta, a humilhação de ter que pedir ajuda. Falei sobre o parto, e como eu segurei a mão da minha irmã em vez da dele. Contei sobre a primeira vez que Léo disse ao papai para uma foto, e como aquilo partiu meu coração. Eu não o acusei, eu apenas relatei os fatos da minha dor. Derramei 8 anos de sentimentos reprimidos sobre aquela mesa. Falei sobre a raiva que se tornou minha armadura e a tristeza que se tornou minha companhia silenciosa. Falei sobre como a ausência dele não foi apenas um vazio, mas uma presença constante, um fantasma que moldou cada decisão que tomei e cada muro que construí ao redor do meu coração. Durante todo o meu desabafo, Lucas não disse uma palavra. Ele não me interrompeu, não se justificou, não tentou minimizar minha dor. Ele apenas ouviu, seus olhos fixos nos meus, absorvendo cada palavra. As lágrimas escorriam por seu rosto, mas ele não as enxugava. Ele permitiu que minha dor o atingisse com toda a força, sem defesas. Quando finalmente terminei, exausta e vazia, ele simplesmente disse: "Eu sinto muito. Essas palavras não são suficientes, eu sei. Nada que eu diga pode apagar o que eu fiz você passar. Mas eu quero que você saiba que eu ouvi. Eu ouvi tudo. E eu vou passar o resto da minha vida tentando compensar, não com grandes gestos, mas sendo o pai que Léo merece e o parceiro de coparentalidade que você precisa." Aquela conversa foi o verdadeiro ponto de virada para nós. Com o procedimento de doação se aproximando, um novo desafio surgiu: a insistência dos pais de Lucas em conhecer Léo. Após o confronto, eles recuaram, mas agora, com a saúde do filho em jogo, eles queriam se reaproximar.
Lucas me deixou a decisão, dizendo que respeitaria minha escolha, qualquer que ela fosse. Foi uma decisão angustiante. Por um lado, eles eram os avós de Léo. Ele tinha o direito de conhecê-los, de ter uma família maior. Por outro, eu temia a influência tóxica deles, especialmente de Helena. Não queria que meu filho fosse exposto à manipulação ou ao julgamento que eu havia enfrentado. Decidi por um encontro controlado, nos mesmos moldes do primeiro encontro com Lucas, em um parque, com a minha supervisão. A reunião foi tensa. O pai de Lucas, um homem quieto, parecia genuinamente emocionado ao conhecer o neto. Mas Helena, ela era mais difícil de ler. Ela era educada, trazia presentes caros, mas seus olhos ainda tinham um quê de cálculo. Léo, em sua inocência, não percebeu nada. Ele ficou feliz com os brinquedos e respondeu às perguntas deles com a honestidade desarmante de uma criança. Ele os aceitou simplesmente como os pais do papai. Vê-los juntos foi estranho. 3 gerações de uma linhagem, unidas e separadas por um segredo genético e anos de dor. No final do encontro, Helena se aproximou de mim, sozinha. Você tem um menino incrível, disse ela, e pela primeira vez, eu senti uma pontada de sinceridade em sua voz. Eu estava errada. O medo me cegou. Não foi um pedido de desculpas completo, mas foi um começo. Uma pequena rachadura em sua armadura de orgulho, e uma esperança de que talvez a redenção fosse possível não apenas para Lucas, mas para toda a sua família. O dia do procedimento chegou. Foi um processo de 2 dias. No primeiro, Léo passou por uma coleta de células-tronco, um procedimento minimamente invasivo, mas que ainda assim me deixou com o coração na mão. Lucas não saiu do nosso lado por um segundo, distraindo Léo com histórias e jogos, sendo a figura paterna calma e forte que ele precisava. No dia seguinte, foi a vez de Lucas receber a transfusão. Enquanto ele estava na sala do hospital, conectado a tubos e monitores, eu fiquei do lado de fora com Léo. Ele fez um desenho para o pai, um super-herói com um OS no peito, dizendo que era um papai super forte. Eu colei o desenho no vidro para que Lucas pudesse ver. Quando o procedimento terminou e Lucas foi levado para o quarto de recuperação, ele estava exausto, mas seus olhos brilhavam. Ele olhou para mim e sussurrou: "Obrigado, Clara. Por tudo. Por me dar uma segunda chance. Por me dar o nosso filho." Naquele momento, no ambiente estéril de um hospital, todo o ressentimento que eu carregava pareceu finalmente se dissolver. Aquele ato não foi apenas sobre salvar a vida dele. Foi sobre redefinir a nossa. Foi um ato de fé, de compaixão e de amor em sua forma mais complexa. Eu não o perdoei porque ele merecia, ou porque eu esqueci o passado. Eu o ajudei porque era o certo a fazer. Pelo meu filho, que amava o pai. E por mim, para que eu pudesse finalmente me libertar do peso do passado e olhar para o futuro. Naquele dia, Lucas fez mais do que apenas receber células-tronco. Ele recebeu esperança. E eu percebi que, ao dar a ele essa chance, eu também estava me dando uma. A chance de ter uma família completa, embora nada convencional. A chance de transformar a maior dor da minha vida em uma história de redenção e cura. Os meses seguintes foram de recuperação para Lucas e de adaptação para nós. Aos poucos, a saúde dele começou a melhorar. A fadiga diminuiu, a coordenação voltou. Foi um processo lento, mas a cada semana, víamos pequenos milagres. A ciência, combinada com a força de vontade e o amor de seu filho, estava funcionando. Nossa vida encontrou um novo ritmo. Celebramos o aniversário de 8 anos de Léo juntos, os 3. Lucas, seus pais, minha irmã e eu, todos na mesma sala. Foi um pouco estranho, mas também incrivelmente bonito. Ver Léo soprar as velhinhas, com o pai de um lado e a mãe do outro, foi a imagem de um círculo que finalmente se completava. Não nos tornamos um casal novamente. A confiança romântica havia sido quebrada de forma irreparável. Mas nos tornamos algo talvez mais raro e mais forte, os melhores amigos e parceiros na criação do nosso filho. Construímos uma relação baseada na honestidade brutal, no respeito mútuo e em um carinho profundo, forjado no fogo. Às vezes, eu olho para nós 3, rindo de algo bobo na sala de estar, e me parece um sonho. É difícil conciliar a paz do presente com a turbulência do passado.
A felicidade que encontramos não é a que eu imaginava quando era jovem, mas é real, é sólida e é nossa. Aprendemos que a família não é definida por rótulos ou convenções, mas pelo compromisso de cuidar um do outro, não importa o quão quebrados estejamos. A jornada foi longa e cheia de dor, mas cada passo, cada lágrima, valeu a pena. O homem que bateu na minha porta não era o mesmo que a havia atravessado para ir embora anos antes. E eu também não era a mesma mulher que ele deixou para trás. Juntos, e por causa do nosso filho, encontramos uma maneira de reescrever nossa história. Hoje, olhando para trás, vejo que essa história não é sobre um segredo. É sobre o que fazemos com as verdades que nos são reveladas. Lucas voltou com uma verdade que reconfigurou meu passado, mas a jornada que se seguiu foi sobre as verdades que descobrimos juntos. A verdade de que o perdão não é um evento, mas um processo diário. Descobri que a força de uma mãe não está em proteger seu filho de toda a dor, mas em ensiná-lo a navegar pela complexidade da vida com compaixão e coragem. Ao permitir que Lucas entrasse em nossas vidas, eu dei a Léo o presente de conhecer sua história completa, e a si mesmo, de uma forma mais profunda. O amor assume muitas formas. O amor romântico que tive por Lucas morreu naquela noite chuvosa há muito tempo. Mas um novo tipo de amor nasceu de suas cinzas, um amor familiar, um amor de parceria, um amor que reconhece as falhas e cicatrizes, mas escolhe focar na cura e no crescimento. É um amor mais maduro, talvez menos emocionante, mas infinitamente mais resiliente. Não sei o que o futuro nos reserva. A condição de Lucas é crônica, e sempre haverá desafios. Mas, pela primeira vez em muito tempo, não tenho medo. Porque sei que não estamos mais sozinhos. Construímos uma fundação sólida o suficiente para aguentar as tempestades que vierem, uma fundação feita de honestidade, perdão e um compromisso inabalável com o nosso filho. Esta jornada me ensinou que segundas chances são raras e preciosas. Elas não apagam o passado, mas nos dão o poder de definir nosso futuro. A batida na porta naquele dia não foi o fim da minha paz, foi o começo de uma nova, mais complexa e muito mais rica. Foi o começo do resto da nossa vida. Se essa história te tocou de alguma forma, compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre o poder dos recomeços. E não se esqueça de se inscrever para mais histórias que nos lembram da incrível capacidade humana de curar e amar. A nossa casa se transformou em um santuário de momentos. Cada manhã era uma celebração silenciosa, um acordo tácito de que viveríamos o presente com uma intensidade que antes desconhecíamos. A rotina já não era mais sobre horários e obrigações, mas sobre ciclos de energia do Lucas. Havia dias em que líamos juntos na varanda, e dias em que o simples ato de segurar sua mão era a única atividade possível, mas que preenchia o dia inteiro com significado. Aprendemos a medir o tempo não em horas, mas em sorrisos, em histórias contadas e em canções sussurradas. Léo, com uma maturidade que me surpreendia a cada dia, tornou-se o guardião das pequenas alegrias. Ele trazia flores do jardim, contava sobre seu dia na escola com um entusiasmo contagiante e garantia que o pai nunca perdesse uma partida do seu videogame favorito, mesmo que apenas assistindo e dando palpites. A fragilidade física de Lucas contrastava com a força esmagadora do amor que nos unia. Nossos amigos e familiares, que antes nos olhavam com pena, passaram a nos ver com admiração. Eles viam que nossa casa não era um lugar de tristeza, mas um núcleo de vida pulsante, onde a finitude não era um inimigo, mas um mestre que nos ensinava a valorizar cada respiração, cada toque, cada palavra. Havia, claro, a dor que se escondia nas sombras. As noites em que eu observava dormir, com o peito apertado pela certeza da impermanência. Os momentos em que o olhar de Léo se enchia de uma compreensão adulta demais para a sua idade. Mas nós não permitíamos que essa dor ditasse as regras. Ela era uma convidada silenciosa, que nos lembrava da preciosidade do que estávamos construindo. Essa construção não era feita de tijolos, mas de memórias indeléveis. Estávamos tecendo uma colcha de retalhos afetiva, cada pedaço uma lembrança vívida, uma lição aprendida, um amor compartilhado. Eu sabia que essa colcha seria o que nos aqueceria quando o frio da ausência chegasse. Estávamos preparando não uma despedida, mas um legado de amor que transcenderia o tempo e o espaço. O legado tornou-se uma conversa aberta e honesta entre nós. Lucas, com uma serenidade que eu jamais imaginei ser possível, começou a preparar Léo para um futuro sem sua presença física. Ele não falava sobre morte com um tom sombrio, mas como uma parte natural da vida, uma transformação.
As conversas deles eram sobre valores, sobre como ser um homem bom, gentil e corajoso, assim como o avô que Léo nunca conheceu. Em uma tarde, encontrei os dois no escritório. Lucas estava com uma caixa de madeira antiga no colo, mostrando a Léo cartas que seu próprio pai havia lhe escrito. Ele explicou que as palavras têm o poder de manter as pessoas vivas dentro de nós. Foi então que ele teve a ideia. Começou a escrever cartas para Léo, uma para cada aniversário, cada formatura, cada momento importante que ele sabia que não testemunharia. Eu me tornei a guardiã desses tesouros. Cada carta que ele selava era uma mistura de dor e de um amor tão profundo que parecia palpável. Ele escrevia sobre seus sonhos para o filho, dava conselhos sobre o primeiro amor, sobre como lidar com as decepções e, acima de tudo, sobre como nunca deixar de procurar a felicidade nas pequenas coisas. Era sua forma de continuar sendo pai, mesmo depois de partir. Além das cartas, gravamos vídeos. Lucas contava histórias da sua infância, ensinava Léo a dar o nó na gravata, mostrava suas fotos antigas e explicava quem era cada pessoa da nossa família. Ele estava, metodicamente, construindo uma ponte para o futuro do nosso filho, garantindo que sua voz e sua sabedoria nunca se perdessem, que Léo sempre soubesse de onde veio e o quão amado ele era. Essa preparação, embora dolorosa, foi também um ato de cura. Permitiu que o indizível fosse dito, que as despedidas fossem feitas não com um adeus final, mas com um até logo sussurrado em cada palavra escrita, em cada imagem gravada. Estávamos transformando a angústia da perda na celebração de uma vida, garantindo que sua essência permanecesse conosco, como um guia gentil para os anos que viriam. Os últimos meses foram de uma quietude profunda. As conversas longas deram lugar a um entendimento que não precisava de palavras. A comunicação acontecia através de um aperto de mão, de um olhar prolongado, de um sorriso cansado que ainda continha todo o amor do mundo. O tempo desacelerou, e cada dia parecia conter a densidade de uma vida inteira. Léo deitava ao lado dele na cama, lendo em voz alta seus livros de aventura, e Lucas ouvia de olhos fechados. A casa ficou mais silenciosa, mas não era um silêncio de vazio. Era um silêncio de respeito, de contemplação. A dor já não era uma pontada aguda, mas uma presença constante e suave, como uma melodia de fundo que nos lembrava da solenidade do momento que vivíamos. Deixamos de lado as expectativas e os planos, e nos concentramos apenas em estar. Estar presente, um para o outro, em cada respiração. Em uma noite particularmente serena, a lua enchia o quarto com uma luz prateada. Eu estava sentada ao seu lado, segurando sua mão, enquanto Léo dormia em uma poltrona no canto. Lucas abriu os olhos e olhou para mim. Não houve palavras, apenas um olhar que continha um universo de gratidão, de amor e de paz. Ele sabia, e eu também sabia. Era nossa despedida silenciosa, o ponto final de uma história de amor extraordinária. Ele apertou minha mão uma última vez, um gesto fraco, mas carregado de significado. Foi um obrigado, um eu te amo e um cuide do nosso menino. Eu apenas assenti, com as lágrimas rolando pelo meu rosto, mas com o coração estranhamente em paz. Aquele momento não foi de tragédia, mas de uma aceitação profunda e serena. O ciclo estava se completando, e ele estava pronto para descansar. Quando ele se foi, o silêncio que se instalou não foi de ausência, mas de plenitude. O amor que ele deixou para trás era tão imenso que preenchia cada canto da casa, cada espaço em nossos corações. O fim de sua jornada terrena não era o fim da nossa história. Era o início de um novo capítulo, um em que aprenderíamos a viver com sua memória, não como um fardo, mas como a nossa maior força. Se a minha história te tocou de alguma forma, se você acredita na força do amor que supera a distância e o tempo, deixe um comentário abaixo compartilhando uma reflexão. Este espaço é nosso, um lugar para nos conectarmos através de experiências que nos moldam. E se quiser acompanhar mais narrativas que exploram as complexidades do coração humano, considere se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos capítulos. Nos primeiros dias após sua partida, a tarefa mais simples parecia monumental. Mas Léo e eu nos apoiamos mutuamente. Criamos pequenos rituais. Todas as noites, líamos um trecho de um livro que Lucas amava, ou ouvíamos uma de suas músicas favoritas. Não era para nos prender à dor, mas para celebrar a vida que ele viveu e o amor que ele nos deu. Aos poucos, a rotina foi se restabelecendo, mas transformada para sempre pela sua presença em nossa memória. As cartas e os vídeos que ele deixou se tornaram nosso farol.
No primeiro aniversário de Léo sem ele, abrimos a primeira carta. Sua caligrafia, suas palavras de encorajamento e amor, nos trouxeram um conforto imenso. Aqueles tesouros não eram apenas lembranças, eram uma orientação contínua, uma prova de que seu amor e sua sabedoria continuavam a nos guiar, mesmo na ausência física. Eram a voz dele nos dizendo que ficaria tudo bem. É importante entender que o luto não é um processo linear com um ponto final. Haverá dias de imensa saudade e dias de serena gratidão. A dor da perda não desaparece, ela se integra à nossa história e se transforma em uma força que nos impulsiona. O resultado que encontramos não foi o a superar, mas o aprender a viver com, orando sua memória ao vivermos vidas plenas e felizes, como ele tanto desejava para nós. A lição mais valiosa que aprendi com tudo isso é que o amor verdadeiro não é medido pelo tempo que dura, mas pela profundidade com que ele nos transforma. A história de Lucas não foi definida por sua doença ou por sua partida, mas pela coragem, pelo sacrifício e pela imensidão de um sentimento que nos conectou para sempre. Ele me ensinou que amar é, acima de tudo, um ato de infinita generosidade. E esse legado vive em mim e em nosso filho, todos os dias.